Dicas de livros. No vídeo de hoje mostrarei várias dicas de livros. São 10 dicas de livros. Hoje apresentarei somente biografias. Quem não gosta de ler sobre a vida das pessoas importantes, famosas, interessantes e aprender com suas experiências, se divertir, se entreter? Afinal, o que é uma biografia? Aprender com as experiências dos outros é o que nos torna humanos. Uma biografia é simplesmente a história da vida de uma pessoa real. Pode ser sobre uma pessoa que ainda está viva, alguém que viveu há séculos, alguém que é mundialmente famoso, um herói desconhecido esquecido pela história, ou mesmo um grupo único de pessoas. O autor geralmente aponta para a infância do sujeito, eventos de maioridade, relacionamentos, fracassos e sucessos, a fim de criar uma descrição completa de seu assunto. A biografia, às vezes, é considerada um ramo da história, e escritos biográficos anteriores, como as Memórias do século XV, do conselheiro de Estado francês Philippe de Comines, ou A Vida de Thomas Cardinal Wolsey, de George Cavendish, do século XVI. O sujeito da biografia, ou seja, a pessoa cuja vida a biografia descreve, pode ser uma figura histórica, uma celebridade, um político, um atleta ou mesmo uma pessoa comum com uma vida cheia de histórias que valem a pena contar. Resolvi fazer esse vídeo com dicas de biografias porque no momento estou lendo a biografia de Dostoiévski. Dostoiévski, um escritor em seu tempo, por Joseph Frank. Gosto de ler biografias. Confesso que gosto de ler tudo. De saber a vida mirabolante, momentos mais escabrosos de um ator, cantor famoso ou outra pessoa famosa. O que não falta é fofoca e muitas biografias. Até é bom para começar a ter hábito de leitura. Não é somente este motivo que me impulsiona a ler biografia. Anne Frank, Diário de Anne Frank. Britney Spears, Uma Mulher em Mim. O Anjo Pornográfico, de Rui Castro, para dar somente exemplos de biografias. Eles também são interessantes. Dostoiévski, que eu citei anteriormente. Ainda assim, a saúde de Dostoiévski teria piorado mais não fosse a bondade do diretor do Hospital da Fortaleza, Dr. Trotsky, com os prisioneiros políticos. Extrato da página da biografia sobre Dostoiévski que estou lendo.
últimos anos de Marilyn Monroe. Uma das biografias que eu li sobre Marilyn Monroe. Um trecho do livro, Infância e Idade Adulta. Às 9h30 de 1º de junho de 1926, terça-feira, na ala de caridade com ares de fortaleza do Hospital Geral de Los Angeles, o Dr. Herman M. Bierman não podia imaginar que acabava de trazer ao mundo seu bebê mais famoso. Registrada como Norma Jean Mortenson, a criança ilegítima seria mais tarde conhecida como Marilyn Monroe, a mais famosa estrela do cinema mundial. Então vamos a dicas. Primeiro, Frida, a biografia. Todo mundo conhece Frida Kahlo, cuja imagem de olhar complexo sobre sobrancelhas espessas, cabelos negros e roupas coloridas é quase tão difundida quanto a de Che Guevara. Todo mundo sabe que sofreu um gravíssimo acidente na juventude, que foi casada com o grande muralista Diego Rivera e que foi amante de Leon Trotsky. Todo mundo sabe que tinha ideias radicais em política e hábitos modernos na vida, que pintava de modo radicalmente pessoal e que teve uma existência tão tumultuada quanto o século XX que viveu. Silvio II. Segunda dica. Silvio Santos, a biografia definitiva. Nessa nova edição de sua biografia, totalmente ilustrada e atualizada, Silvio prova por que sua perspectiva visionária é uma característica inerente à sua pessoa desde muito antes da fama. Conheça a história de Silvio nos tempos em que era vendedor ambulante, a trajetória até se tornar fundador do SBT, o sucesso perene da emissora e muito mais. Terceira dica, Eu, Elton John, por Elton John. No livro Eu, Elton John, ele narra episódios dramáticos desde a rejeição precoce de seu trabalho com o parceiro de composição Bernie Taupin, aos momentos de perder o controle como um superstar, das tentativas de suicídio ao secreto vício em drogas por mais de uma década. Elton John se lembra de episódios. Passando, quarta dica. Respire, uma vida em movimento. O lendário campeão de Jiu-Jitsu e mestre do MMA, Rickson Gracie, traz uma biografia que une o legado único de sua carreira com a fascinante história da família Gracie, fundadora do Ultimate Fighting Championship, mostrando como a filosofia do esporte e a conexão entre mente e corpo podem ser aproveitadas. Quinta dica, O que Sobra, por Príncipe Harry. Essa foi uma das imagens mais tocantes do século XX. Dois jovens, dois príncipes caminhando atrás do caixão da mãe, enquanto o mundo acompanhava os eventos com tristeza e horror.
Sexta dica, Madonna, Uma Vida Rebelde, por Mary Gabriel. Quando decidi escrever Madonna, Uma Vida Rebelde, em 2016, Mary Gabriel, autora finalista dos prêmios Pulitzer e National Book Award, não imaginava que o resultado seria um trabalho monumental, com mais de 800 páginas. Sétima dica, Carl Gustav Jung, uma biografia em livros, ricamente ilustrado, principalmente com fotografias de manuscritos nunca antes vistos. Primeiras edições raras e livros anotados de autores que vão desde Homero até James Joyce. Vivendo como um guerreiro. Oitava dica, por Whindersson Nunes. Do interior do Piauí, brotou um menino espalhador de alegrias, um guerreiro na arte de pedir licença às adversidades e prosseguir vencendo. Whindersson tem a capacidade de ler a alma das pessoas e entrar nelas. É atento com o outro, com os medos e os sonhos do outro. Nona dica, J.R.R. Tolkien, uma biografia, por Humphrey Carpenter. Humphrey Carpenter recebeu acesso irrestrito a todos os documentos de Tolkien e entrevistou seus amigos e familiares. Décima dica, Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, por Peter Gay. Este livro é uma viagem pelo mundo de Sigmund Freud, a família, as relações, a cidade onde viveu, a formação, as dificuldades profissionais, inovações teóricas, os casos clínicos, a vida extraordinariamente produtiva e o contexto social e histórico em que ela foi vivida. Enfim, essas foram as dicas de biografias que compilei para você. Espero que você tenha gostado delas. Caso se interesse por alguma biografia, os links dos livros